Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Meus amigos, o Sport perdeu de novo. Dessa vez a derrota foi para o Ceará no Castelão, por 2-0. Os gols foram marcados por Lucas Mugni no primeiro tempo e Galeano no segundo tempo, dando números finais à partida. Na coletiva pós-jogo, ao ser perguntado sobre por que não desfez esquema com trio defensivo mesmo com o placar adverso, Antônio respondeu que teria que perguntar ao Xabi Alonso como o técnico espanhol, agora no Real Madrid, conseguiu ser campeão da Bundesliga com o Bayer Leverkusen, atuando supostamente com 3 zagueiros. Veja agora a coletiva pós-jogo do técnico Antônio Oliveira. Depois a gente vai para mais uma análise da partida, logo após a vinheta. Queria que você explicasse a opção pelos 3 zagueiros hoje e também a opção por manter os 3 zagueiros, mesmo quando o time estava perdendo por 1-0 e depois ainda, quando já estava 2-0, você escolheu por manter a linha de 5 ali atrás, 3 zagueiros e os 2 laterais. E aí eu já emendo numa segunda pergunta. A gente sabe que você chegou semana passada praticamente, mas já estamos chegando na metade do primeiro turno. O Sport ainda não conseguiu uma vitória, vai se afastando cada vez mais dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Qual a palavra que você pode usar, tanto para os jogadores quanto para a torcida, para acreditar numa mudança, numa reação do Sport nessa competição? Estão a ouvir? Então, boa noite a todos. A primeira situação relativamente à estrutura escolhida para o jogo, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que são os golos que esta equipa vai sofrendo. Portanto, muita dificuldade de defesa de cruzamento. Portanto, eu sou muito direto relativamente a isso, e muitas situações de controle de profundidade que ela tem extrema dificuldade. Portanto, e nós sobre isso vamos trabalhar. Perguntou-me sobre manter a estrutura, mas o que é que a mudança de estrutura ou tirar um zagueiro que vai meter a minha equipa mais ofensiva, é isso? Acha? Portanto, então tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém do princípio ao fim e ele consegue ser campeão na Alemanha. Portanto, quando se joga com 3 zagueiros, projeta-se os laterais. Portanto, os laterais são alas. Portanto, e se nós formos fazer uma análise nua e crua relativamente ao jogo, portanto, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, acho que não é por aí. Respeito a sua questão, como é evidente, estou aqui e respondo com todo o gosto, mas acho que, aliás, ela, sobre o ponto de vista estrutural, ela se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia do jogo. Agora, a equipa tem que claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e uma estratégia que ela é delineada desde o primeiro ao último minuto. Portanto, falhas individuais acabam por pôr tudo em causa. Portanto, e só existe uma forma, que é continuar a trabalhar. E relativamente à outra pergunta que também me fez, aqui é não desistir, porque o mal que está feito, ele não começou agora, portanto, começou há muitos meses atrás. E estes jogadores também estão a pagar por isso. E eu, quando aceitei, acho que 90% se calhar recusava, porque olha para a classificação e é preciso também ter coragem para estar aqui. E a palavra que eu digo é que, e disse aos meus jogadores, que eu não vou desistir deles. Tenho muita paixão por aquilo que faço e acredito muito naquilo que faço. Agora precisamos também de pensar muito brevemente no futuro do clube. Muito obrigado. Antônio, boa noite. O Sport, mais uma partida, não consegue essa vitória. A gente sabe que esse resultado imediato acaba trazendo um pouco mais de otimismo para a torcida. Mas olhando para o outro ponto, você chegou há pouco tempo. Hoje já dá para sentir o que o Sport precisa de um pouco mais de auxílio diante dessa partida e também da partida do Cruzeiro, que você também esteve no comando. O que é que dá para tirar desse Sport para buscar essa evolução? Está-me a perguntar a evolução que houve de um jogo para o outro? Não. Então? Não, a pergunta é quanto ao que pode buscar do Sport da evolução, tanto na partida aconteceu contra o Cruzeiro,
erros em que acabou cometendo em 4-0 e hoje o Sport segue com mais uma derrota. O que tirar dessas 2 derrotas em sequência para conseguir um resultado de fato e trazer esse otimismo até mesmo, não só para o torcedor, mas para a tabela, já que o Sport ainda não venceu? Precisa de ganhar, precisa de vitórias, portanto é isso que nos traz confiança e é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer, portanto emocionalmente a questão é relativamente ao resultado, portanto, e temos que trabalhar sobre isso, portanto, é trabalhar para conquistarmos uma vitória, para podermos dar confiança e prosseguir o campeonato. Portanto, é evidente que vai haver uma paragem, acho que ela é determinante para nós, mas até lá temos que conquistar o maior número de pontos para... isto vai ser duro, mas vai valer a pena. Professor, boa noite. Marília Gabriela. O mal não está feito agora. Já está feito há muitos meses atrás, portanto. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. O senhor iniciou o jogo, na minha visão, com 3-5-2. Depois alterou algumas mudanças, foi para o 4-4-2 e finalizou com 4-3-3. 4-4-3. Foi para sentir o time... Desculpa, não é uma graça, é realmente uma pergunta importante da minha visão. E o senhor vai conduzir o time com essa coragem, já que o senhor falou que quando assumiu o clube, quando quis assumir, 90% de outros técnicos não assumiriam o clube, já que estava na lanterna da competição. Muito obrigado. Sobre isso eu não lhe posso dizer, porque eu não perguntei aos outros técnicos. Portanto, calculo, portanto, mas não posso fazer um juízo de valor sobre isso. Portanto, eu tinha que ligar a todos eles e ter uma resposta. Depois, a estrutura manteve-se do princípio ao fim. Eu não alterei em nenhum momento. Portanto, ela claramente tem dinâmicas que se criam, mas a estrutura foi igual do princípio ao fim. Tá? Obrigado. Boa noite, Antônio. Saiu essa semana uma lista de dispensas de jogadores do esporte. E daqui a pouquinho, daqui a 3 rodadas, a gente vai ter uma parada para o Super Mundial e vai abrir uma janela de transferências. Eu quero saber dessa lista de dispensa, o que é que você já participou, o que é que você já palpitou ali em cima e já opinou nessa lista de dispensa ou não, ou você não opinou, e também qual a sua relação com o elenco, se você vê que falta peças em alguma posição, o que é que você quer para essa janela de transferências? Olha, respeito muito a pergunta, mas eu apenas vou falar sobre o jogo. O futuro será tratado a seu tempo, está bem? Boa noite, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Professor, veio com alteração de 3 zagueiros, sem a bola, um 5-4-1, 2 linhas bem compactadas, com a bola, um 3-4-2-1, com Lucas Lima e Barleta. Você fechou ali um quadrado, Rivera, Zé Lucas, Barleta e Lucas Lima, fechando em cima dos 3 meias do Ceará, né? E eu queria a sua análise, né? Como foi preparar esse time e qual o seu nível de satisfação com a dinâmica? Porque você tinha um jogador a mais, o time ainda conseguiu construir algumas jogadas. Eu queria saber um pouquinho da sua expectativa em cima desse jogo e a importância de, mais uma vez, tomar um gol no início do jogo. Quanto te prejudica? Muito, muito. Uma excelente análise, portanto, uma excelente análise, até parabéns, porque ela foi ao encontro daquilo que o jogo necessitava e dos erros que têm sido mais recorrentes nesta equipa. Portanto, tentámos controlar muito melhor a largura, fechar espaço entre central e lateral. Portanto, nós sabíamos muito daquilo que eram os movimentos do Mugni, muito atraídos principalmente pelo Pedro. Sabíamos muito de controlar defesa de cruzamento, quer o Mateus Bahia, quer o Fabiano, a explorar muito o Pedro Raul. E depois com bolas tivemos muita superioridade por dentro, portanto, e muito bem que criámos esse quadrado com o Zé, com o Rivera, muitas das vezes numa dinâmica a construir ao lado do Carlos ou à frente dele, por trás da primeira linha de pressão. Portanto, quer o Barleta, quer o
quer o Lucas, e depois as profundidades dadas pelo Carlos para afundar os dois zagueiros, portanto, e termos sempre a largura dos dois laterais. Portanto, fez muito bem essa análise. Esta foi muito aquilo que foi a estratégia. Ela em parte, nós praticamente controlámos tudo aquilo que de bom o Ceará tinha, retirámos aqui os espaços que nós queríamos e explorámos. Portanto, nós tivemos as nossas ocasiões. Agora, nós não podemos sofrer um golo de arremesso quando ele foi treinado. E depois não podemos sofrer um golo de um pontapé do Fernando Miguel para a frente. Portanto, esses erros individuais pagam-se caro e a equipa tem sido penalizada por isso. Temos parado de errar para podermos poder ter a possibilidade de começar a ganhar. Os jogadores sabem a responsabilidade disso, do momento, e só há um caminho, que é continuar a trabalhar. Mas se continuarmos a trabalhar e a errar, vai ser mais desafiante ainda. O Sport só jogou 2 partidas desde que o Antônio Oliveira assumiu o time. Foram só 6 treinos em 10 dias de trabalho. Ou seja, tempo quase nenhum para botar ideia em prática. Mas mesmo assim, o fato é que o time perdeu os 2 jogos que fez e ainda jogou um futebol bem fraco. A diretoria e a torcida esperavam uma resposta positiva com a troca de técnico, mas, por enquanto, só piorou. O time, que já não era lá essas coisas, parece ter perdido até o pouco que fazia direito antes. E agora? O futebol do Sport está ainda pior do que no tempo do Pepa. No primeiro jogo, o técnico fez umas mudanças nada a ver, tanto que um dos jogadores que ele escalou, Matheus Alexandre, foi cortado do grupo dias depois. Para piorar, o Sport tomou uma goleada de 4-0 do Cruzeiro, em casa mesmo, na Ilha do Retiro. Foi, sem dúvida, o pior jogo do time na temporada. Tentando arrumar a defesa, pelo menos teve essa iniciativa, Antônio Oliveira mudou o esquema tático. Contra o Ceará, o Sport entrou com 3 zagueiros. Só que, na prática, a ideia não deu certo. O time já sofreu um gol nos primeiros 10 minutos, depois de uma falha do zagueiro Chico. E o que era ruim ficou pior. Antes, o Sport até segurava a bola no ataque, mesmo sem criar muito perigo. Agora, nem isso. Só restaram uns dribles do Barleta, que é o melhor em campo, porque o time não consegue nem chegar perto do gol direito. Resultado? 2 jogos, 0 gols. E o Sport segue como o pior ataque do Brasileirão. Só 4 gols em 9 jogos. Sem surpresas, continua na lanterna, sem nenhuma vitória. O comentarista Cabral Neto, da Globo, falou que, em vez de corrigir os problemas e melhorar o time, Antônio Oliveira basicamente resetou o trabalho que já existia. E o resultado é um Sport que não só não melhorou, como perdeu o pouco que fazia bem antes. Antes, o time até mantinha a bola no ataque, mesmo sem finalizar direito. Agora, nem isso. Continua sem força no ataque, mas ainda perdeu a capacidade de segurar a posse de bola. Contra o Ceará, mesmo vendo o time mal no ataque, o técnico demorou para fazer substituições. O Carlos Alberto, por exemplo, só saiu no segundo tempo, depois do segundo gol sofrido. E, mesmo com o esquema de 3 zagueiros não funcionando, o treinador insistiu nele até o fim. E ainda deu uma resposta irônica, quando perguntaram sobre isso, dizendo que ia perguntar ao Xabi Alonso como ele foi campeão na Alemanha usando 3 zagueiros. Só que no caso do Sport, os 3 zagueiros não resolveram nada. Pelo contrário, o time continuou errando saída de bola e os defensores foram os principais culpados. Como disse Cabral Neto, se os zagueiros não sabem sair jogando, não adianta insistir nisso porque o resultado vai ser sempre ruim. No fim das contas, a sensação é que o Sport, em vez de melhorar, regrediu com o novo técnico. Claro, o trabalho é recente e o tempo é curto, mas os primeiros sinais são bem preocupantes. Cabral Neto resumiu bem. Hoje, o Sport é muito mais preocupante do que era 20 dias atrás. O time continua na mesma posição, mas joga um futebol pior, tem mais defeitos e atuações mais fracas. Ou seja, em vez de evoluir, o time regrediu depois da mudança. No próximo domingo, o Sport volta a campo para enfrentar o Inter, pela 10ª rodada do Brasileirão. Se não vencer, completa 2 meses sem ganhar na temporada. Claro, o Antônio Oliveira não é o único culpado, mas a situação tá feia. O jogo começou com o Sport pressionando. Aos 4 minutos,
Lucas Lima roubou a bola no ataque, ela sobrou para o Barleta, que meteu um chute pela esquerda da área, mas o goleiro Fernando Miguel fez uma boa defesa. Só que os problemas na defesa do Sport apareceram de novo. O jogo no Castelão estava equilibrado, sem muito perigo, até que o Vozão aproveitou sua primeira chance. Fabiano lançou a bola na área no lateral, o zagueiro Chico cortou errado e a sobra caiu para o Lucas Mugni. O ex-jogador do Leão chutou de primeira, sem chances para o goleiro Kaique França, e abriu o placar para o Ceará. Depois do gol, o Sport quase empatou com Barleta. Depois de uma falta, a bola sobrou para ele, mas Fernando Miguel pegou de novo. Esse foi o principal lance do primeiro tempo. Mesmo perdendo, o Sport ficou mais na retranca, enquanto o Ceará dominava a posse de bola. O Vozão não criou grandes chances, só chutou de longe com Pedro Henrique e Fabiano, mas foi tudo sem perigo. Já o Leão teve mais 2 oportunidades antes do intervalo. Barleta chutou de fora da área, mas o goleiro pegou de novo. E a melhor chance do Sport saiu nos acréscimos. Hereda roubou a bola, avançou pela linha de fundo e cruzou. Zé Lucas apareceu sozinho na marca do pênalti, mas cabeceou por cima. No segundo tempo, os times voltaram com mudanças, mas o jogo seguiu no mesmo ritmo. O Sport, que estava perdendo, teve uma chance boa aos 12 minutos. Lucas Cunha roubou a bola, Lucas Lima recebeu e tocou para Carlos Alberto, que tentou um passe para o Barleta, mas o zagueiro Marlon cortou. E como no primeiro tempo, o Vozão foi mortal na chance que teve e fez o segundo gol. Dieguinho roubou no meio, deu um passe incrível para o Galeano, que ficou cara a cara com o Kaique França e chutou forte no canto, enlouquecendo a torcida no Castelão. Depois do segundo gol, o Sport não conseguiu reagir. O técnico manteve a linha de 3 zagueiros até o fim, mas o time não criou mais nada. O jogo acabou com vitória do Ceará. O Ceará entrou em campo com Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Lourenço, depois Lucas Lima, e Lucas Mugni, depois Rômulo, Galeano, depois Matheus Araújo, Pedro Raul, depois Lelê e Pedro Henrique, depois Guilherme. Técnico, Léo Condé. Já o Sport foi a campo com Kaique França, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico, Hereda, Rivera, depois Sérgio Oliveira, Zé Lucas, depois Duqueiroz, Lucas Lima e Igor Cariús, depois Dalbert, Christian Barleta, depois Romarinho e Carlos Alberto, depois Tite Ortiz. Técnico, Antônio Oliveira. O Sport não evolui, muito pelo contrário. A diretoria é inerte e demonstra não conhecer nada de futebol. A comissão técnica e o elenco estão perdidos no Brasileirão. Por isso, apesar de ainda ser cedo para falar, minha opinião é que o Sport já está rebaixado. Digo isso por todo o conjunto da obra que eu falei acima. Mas, e você, torcedor? Qual sua opinião? Ainda acredita na permanência do Leão na Série A? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essa foi mais uma análise de mais uma derrota do Sport no Brasileirão. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Esporte Tudo, sempre.